A paz do Senhor, irmãos, vamos para o comentário da lição bíblica. Estamos estudando nesse quarto trimestre o Evangelho de Lucas. Lucas, o médico, evangelizado por Paulo, escrevendo esse evangelho, né, que até então para ele era uma história, né, que ele estava escrevendo para o seu amigo Teófilo, e depois foi arrolado como o Evangelho. Lucas traz Jesus como filho do homem, como segundo Adão. Segundo Adão, porque se trata de um nascimento sem a relação de homem e mulher, assim como o primeiro. O primeiro Adão e o segundo Adão não foi uma relação sexual, normal, né? Natural. Então, por isso que é chamado de segundo Adão. Os objetivos dessa lição é celebrar o nascimento do Salvador prometido, compreender que Jesus é Deus feito homem para nos salvar e compreender a simplicidade do nascimento de Jesus como um gesto de doação completa. O texto áureo diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi, né, Belém, Efrata, o Salvador que é Cristo, Cristo Senhor, Lucas 2,11. A verdade prática diz que Jesus se fez homem a fim de que os seres humanos pudessem ser filhos de Deus. Então, Jesus, ele obteve uma natureza humana para resgatar a humanidade caída, para que nós tivéssemos uma natureza divina. Então, assim como Jesus, sendo Deus, tem a natureza humana, nós, como seres humanos, temos uma natureza divina. O apóstolo Paulo vai dizer que agora o Espírito milita contra a carne, né? O Espírito de Deus contra o Espírito do homem, ali no sentido com a alma, né? Onde estão os desejos, né? O Espírito milita contra a carne. Agora nós somos religados. Observe aqui uma coisa natural, uma coisa tão importante da palavra, que a igreja não avançou. É bem mais fácil você entender que ficou caído no primeiro Adão, que você perdeu, desconectou, desacoplou do espírito do homem com o espírito de Deus, né? Ali quando Deus diz, Adão, onde é que você está, onde é que tu estás, não significa dizer que Deus não soubesse, né? Como se estivesse procurando o Adão entre as árvores do jardim, não tem nada a ver. É porque se desacoplou o espírito de Adão do espírito de Deus, que Deus se comunicava com Adão. Até então não tem registro da palavra de Deus com Adão. Deus só vai usar a palavra, só vai verbalizar quando Adão cai. Você não tem registro antes, porque isso era natural, era no espírito a comunicação deles, né? E agora é fácil aceitar isso. No meio pagão, no meio do mundo, sem Deus, eles aceitam isso. Estamos condenados, né? Quando morrer, Deus é que sabe. Eles não têm noção, mas sabem que são condenados, sabem que estão caídos, porque vivem fora da vontade de Deus. No tocante à igreja, a igreja reconheceu que era caída. A igreja só não aceita o fato de que agora, no segundo Adão, esse acoplamento se refez, agora amalgamou, agora voltou, né? E a palavra de Deus diz ali, através do apóstolo Paulo, que aquele que se torna um espírito com o Espírito de Deus, se torna um. Assim como ele usa acerca do casamento, 1 Coríntios 7, né? O que Deus fala também, o que Jesus fala, o que Deus fala, de ser, em princípio, o homem e a mulher se tornou um, é uma só carne. Amalgamou, não tem como mais desfazer. Da mesma forma é a salvação. Quando Jesus vem, ele vem para resgatar. Se estava perdido em Adão, não tinha como vir, né? Não tinha como ter esse acoplamento com o Espírito de Deus lá em Adão, porque Adão caiu. Agora com Jesus que veio e morreu e derramou seu sangue, agora isso é possível. Assim como era impossível o homem caído vir para Deus sem o derramamento do sangue de Cristo, agora também é impossível que o homem, agora unido no Espírito de Deus, através do sangue de Cristo, volte a se desligar.
É simples assim. Mas é isso que a igreja não andou no sentido do nascimento de Jesus. Por que o nascimento de Jesus? Porque ele nasceu homem, porque ele veio como homem. Então nós temos aqui a introdução que diz: é bem possível que o capítulo 2 seja a parte mais conhecida do Evangelho, né, de Lucas. Ele permite entrever a infância de Jesus até os 12 anos. Lucas traz algumas situações, né, alguns fatos que nos outros evangelhos não tem. E é por isso que Deus deixou que tivesse acoplado aqui na Bíblia 4 evangelhos. Porque cada um tem uma visão do próprio fato, né, para que a gente pudesse entender melhor. Então, aqui no nascimento de Jesus, Jesus teve um nascimento humano, uma genealogia humana, né? Ali no tocante à genealogia de Jesus, o fato de ser da linhagem de Davi não significa que ele teve o sangue de Davi, porque José é da linhagem de Davi, mas Maria já é da linhagem de Arão. E Davi é da linhagem de Judá. Né? Mas como Jesus é o sacerdote, né, o sumo sacerdote, ele também tem que ter a linhagem de Arão. Então Maria é prima de Isabel, Isabel é da linhagem de Arão, Maria também. Assim como o sacerdote Zacarias era da linhagem de Arão, porque era sacerdote. Pois bem, isso são coisas que estão na palavra e precisam ser revelado. Uma outra coisa é que Jesus, o menino nasceu, e Jesus quando nasceu, foi envolto em panos, para que nós, assim como os pastores, pudéssemos ter sido envolto em glória. E aqui está a revelação. Por que Jesus, sendo Deus, nascido como homem, e nasceu numa situação precária, né, financeiramente, porque quando ele chegou a cidade estava lotada, né, por conta do recenseamento, e não havia lugar para ele dar estalagem. Isso já era predito, ele ia passar por isso, mas justamente para que ele recebesse em si aquilo que é nosso, né, o nosso pecado, a nossa pena, né? Então ele foi enrolado em panos para que nós fôssemos revestidos de glória, assim como os pastores. E aqui no terceiro fala os anjos, né, que quando o anjo chegou para anunciar aos pastores. Nesse momento, os pastores foram envoltos em glórias, assim como nós, unindo o nosso espírito. Jesus veio para unir o nosso espírito com o Espírito de Deus. E agora isso, como ele fala na sua palavra, é impossível, não tem mais como desacoplar. O segundo ponto fala sobre a circuncisão. O menino aqui na Bíblia, né? Na Bíblia não tem essa questão de gênero. Gêneros são para coisas. A Bíblia ela trata com bastante clareza que no caso dos seres humanos e animais, Deus fala de macho e fêmea. E macho e fêmea não é gênero. Desculpem, já. Gêneros são para as coisas, que é masculino e feminino. Aqui eu estou com uma caneca, gênero feminino. Aqui eu estou com a Bíblia, gênero feminino. Se eu disser que agora aqui é um livro, aí o gênero é masculino. Mas no tocante aos seres humanos e animais, é bem claro nas Escrituras que Deus trata como macho e fêmea, né? E não tem nada a ver com gênero. Então, quando nascia o macho, no 8º dia era tirado o prepúcio do pênis, que é a circuncisão, né? Isso é um batismo judaico, né, que Deus institui ali através de Abraão. E depois desses 8 dias, a purificação do sangue, 33 dias, ou seja, com 41 dias a criança era levada ao templo para ser apresentada ao sacerdote. No caso da filha, mulher, fêmea, era 2 semanas para a purificação, mais 66 dias, né? 14 dias mais 66, dá 80 dias. No caso da mulher para o homem. O homem era 41 dias e a mulher 80.
E nós observamos que hoje a igreja adotou esse sistema de oferecer, de apresentar a criança recém-nascida, e ela não leva em conta quantos dias de nascido, não obedecem aqui a lei, né? Porque nós não estamos mais debaixo da lei para obedecer a lei nesse sentido. Mas a igreja pegou esse ritual para apresentar os filhos. Só que ela esqueceu a segunda parte, não ensinaram a segunda parte, que é levar uma oferta, né? Então, era levada uma oferta de acordo com as finanças, com a vida financeira dos pais. Era ouro, era prata, era bronze, era um cabrito, era um cordeiro, né? A pessoa não tendo condição, apresentava um par de rolas ou um par de pombinhos, que foi o caso de Jesus aqui, Maria e José levaram, né? Porque quando ele recebe aqueles presentes, né, dos magos que vieram do Oriente, já tinha passado vários dias, né? Esses 41 dias aqui já havia passado. Porque se tivesse dentro desse prazo, eles teriam levado ouro, porque era o que diz na lei, né? E eles tinham recebido ouro ali dos magos que presentearam com ouro. Então, se não levaram, é porque ainda não tinha chegado esse prazo, esse tempo. Os magos, quando chegaram ali, pelo que a gente sabe, através de Herodes, já havia muitos dias, porque ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, para não errar, né? De quando ele ficou sabendo que nasceu o rei dos judeus. Então é por isso que eles apresentam rolinha e pombinho, lá na oferta segundo a lei. A consagração de Jesus, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, né? E outra situação aqui que precisa ser desmistificada é que quem apresentou Jesus não foi o Simeão, né? Não foi o profeta Simeão, não foi o ancião Simeão, porque essa tarefa era para o sacerdote. E quem era sacerdote na época era Anás e Caifás. Eles apresentaram essa criança, o menino Jesus, sem saber quem era. Mas o Espírito Santo já tinha falado para Simeão que ele não morreria enquanto seus olhos não contemplassem o Salvador. E nesse dia ele não ia para o templo, mas o Espírito Santo levou ele no templo. E ele foi justamente nesse dia, quando apresentaram o menino Jesus lá, que o sacerdote faz todo aquele ritual, recebe a oferta das rolinhas. E aí Simeão se apresenta e pega o menino nos braços e fala tudo isso que está registrado aqui. Então Simeão não era sumo sacerdote, não foi ele que apresentou a Jesus, como nós aprendemos. O menino foi apresentado por aqueles que deveriam saber quem ele era, que era o sumo sacerdote. Da mesma forma estamos vivendo hoje. Aqueles que devem saber as Escrituras, que estão em posição de conhecer as Escrituras, não estão sabendo, porque não mergulharam, não estudaram, não continuaram a estudar, parou no tempo, não pesquisou, não estudou, não aprofundou. E as igrejas estão realmente se esvaziando, porque inventaram tanto modismo, tanta coisa, né? E as pessoas enjoam, as pessoas vão lá para escutar a mesma coisa. Os cultos estão parecendo missa. Os hinos são os mesmos, os louvores são os mesmos. Leitura da palavra... Desculpem. A leitura da palavra é as mesmas e sem luz, sem trazer luz para o versículo. Tem que trazer luz, tem que trazer revelação. Não basta apenas ler. Se você apenas lê e você faz uma pregação sem trazer revelação, a igreja sai vazia. Não teve alimentação espiritual. A alimentação espiritual é quando você recebe luz sobre algo que você não conhecia da palavra. Onde você é revelado daquilo que você precisa fazer para o reino de Deus. E isso não é feito, né? Então, o nascimento de Jesus, ele vem numa época em que aqueles que eram para conhecer, não conheciam. Apresentou o menino, o sumo sacerdote, faz todo o ritual, apresenta a criança, está com o menino ali, com Jesus, o Salvador nas mãos, e não conhece. Da mesma forma, quando ele voltar,
né? Segunda vez, que ele vai voltar a segunda vez em duas situações e a igreja não sabe. A igreja só crê numa situação, ele vai voltar na segunda vez em duas situações. A primeira, né? Ele vem buscar os crentes vencedores para reinar com ele, para governar com ele. E depois ele vem buscar todos os crentes que vão herdar o reino. Observe que tem duas diferenças. O reino, a salvação é um presente. Eu não preciso fazer nada, eu não tenho que fazer nada, ou mesmo que fizesse não seria possível para a salvação. Mas para o reino eu preciso de obras, eu preciso ter obras para reinar. Mas para governar com Cristo. Agora, para fazer parte do reino, Jesus tem outro texto que Jesus vai dizer, possuir o reino por herança. Quem recebe por herança não recebe por trabalho. Os que vão receber por obras, por trabalho prestado, é esses que vão reinar 1000 anos com Cristo. Os outros são crentes, são salvos, não vão reinar, vão ficar de fora do reino. E esse ficar de fora é pregado como se ficasse de fora do céu e as pessoas fossem jogadas no inferno, que não tem nada a ver com o texto. E são muitos textos que Jesus fala essa situação, né? E aqui a profecia de Ana, o cântico de Simeão é a profecia de Ana. Tanto Simeão como Ana não tinha nada a ver com o sacerdócio. Eles foram levados ali justamente para receber o menino com reconhecimento espiritual do que os sacerdotes, o sumo sacerdote era que deveriam fazer. A infância de Jesus, né? O regresso de Nazaré e a infância de Jesus, ela é oculta. Ela só vai aparecer novamente aos 12 anos, né? Ali quando todo ano os seus pais vinham para Jerusalém, como todo israelita, né? De todas as tribos, teria que vir 3 festas por ano em Israel, né? Em Jerusalém. Se a pessoa não tivesse condição, mas teria que ver pelo menos uma das festas. E José era esse que vinha essa festa, ele vinha da Páscoa. Todo ano ele vinha essa festa da Páscoa. E aí, desta vez ele veio, Jesus já estava com 12 anos, que é a maior idade para o judeu no sentido de conhecer a Torá, de conhecer a antiga aliança, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Recitar os 5 primeiros livros da Bíblia e conhecer as escrituras que era a Torá, o Antigo Testamento. Maioridade, 12 anos aqui, não é para fazer, porque a maioridade do judeu é 30 anos. Só é homem, só assume o sacerdócio, qualquer coisa assim nesse sentido, com 30 anos. Por isso que Jesus foi levado, né, pelo Espírito Santo ao Jordão com 30 anos para ser batizado. Mas a criança judaica, aos 12 anos, ela tem nessa maioridade de 12 anos, no sentido de conhecer as Escrituras. Por isso que Jesus estava ali, no meio dos sumos sacerdotes, dos escribas, né, dos doutores da lei. E a palavra ali interessante é que ele estava ali fazendo perguntas, né, e respondendo as perguntas. Ele fazia pergunta e naturalmente ele respondia as próprias perguntas, porque quando ele fazia as perguntas, eles não sabiam a resposta. E aí Jesus respondia. Por isso é que o texto diz que eles faziam as perguntas e eles se maravilhavam da resposta, né? Então, graças a Deus que nós estamos estudando a Bíblia e proclamando você para mergulhar nas Escrituras, para conhecer as Escrituras, para saber qual é a sua posição no reino. Observe que Jesus não prega a graça, porque ele é graça. A graça é uma pessoa, é Jesus. Jesus ele não prega sobre a salvação da alma, porque ele é o Salvador. Ele manda os discípulos de 2 em 2 pregar sobre ele, que é a salvação, e depois ele vem pregando o Evangelho do Reino, Mateus 24:14. E esse Evangelho do Reino, ele parou de ser pregado, porque a igreja parou na graça. E é uma coisa interessante, porque eu vi até num programa humorístico, eles tirando, fazendo chacota de uma religião, né? E mandava um casal de pessoas nas casas. Aí nesse dia o casal chegou, um homem e uma mulher bateram na porta, aí a pessoa abriu. Ele disse, abriu. Dessa vez abriu, porque não é comum abrir. Aí o cara, ele disse, nós somos da religião tal, e nós estamos aqui com esses folhetos para lhe entregar. Ele disse, eu aceito, entra. Abriu a porta, entrou, e aí eles ficaram olhando um para o outro.
E aí o rapaz disse para a moça, disse, e agora, o que é que nós vamos fazer? Porque nós fomos ensinados só até aqui. Nunca tinham nos abrido a porta. E ela só batia, não aparecia ninguém, nós botávamos o folheto por baixo da porta e ia embora. E agora ele abriu e quer saber, mas não temos essa segunda parte. Vamos fazer o quê? E a pessoa diz, tá lá, eu abri, tá aqui, senta aqui. Me fala aí desse negócio de vocês, desse reino de vocês. E eles não sabiam. Do mesmo jeito, hoje está a igreja. As pessoas chegam na igreja, os visitantes, seja descrente ou não, ou seja crente de outras denominações, mas chegam, não é abraçados, não é recebidos, não tem ali os seus contatos. Quando aceita a Jesus, não passa por um discipulado. A pessoa vai lá e não encontra, é como se foi enxertado no corpo, mas o corpo recebe como um corpo estranho. E ele é expelido pelo corpo, porque ele não acha lugar. E isso a igreja está fazendo, é por isso que as igrejas estão se esvaziando. Porque a igreja ela é o corpo de Cristo. E todos aqueles que lá em Atos capítulo 2, está dizendo, e o Senhor acrescentava à igreja, todos os dias, os que haviam de ser salvos. Chega na igreja, a igreja tem que receber. Chega na igreja, a igreja tem que abraçar. É parte do corpo. Mas a pessoa chega e não se sente parte do corpo, é rejeitada. É jovem, não encontra espaço na juventude. De idade, não encontra espaço. E aí não tem aquele acolhimento. E é isso que a igreja está sofrendo, está vivendo esses dias. Mas a palavra de Deus continua. Está tendo um avivamento do mundo. Muitas almas estão sendo salvas no mundo. É só você olhar, você pesquisar, que você vê o que o Espírito Santo está fazendo nos últimos dias. E que a gente possa fazer parte disso, viver isso, trabalhar para o reino de Deus. E é urgente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.